Nessa segunda-feira, hoje, aliás, 25 de maio, a terceira rodada da pesquisa de opinião realizada pela Nexus a pedido do Banco BTG Pactual, do André Esteves. André Esteves que falou aí esse final de semana que quem pegar o Brasil vai herdar um país arrumadinho. Eu não sei se arrumadinho para mim é sinônimo de feio. Quando você fala que alguém, você fala, olha, eu vou te apresentar fulano. Ah, ele é arrumadinho, né? Quer dizer que a pessoa é o diabo virado do avesso. E o arrumadinho é uma maneira educada de falar. Eu não sei se ele falou arrumadinho nesse sentido, ou se ele foi hipócrita a ponto de falar que o país estava arrumado de alguma maneira. Mas vá lá. Saiu então a pesquisa da Nexus a pedido do BTG do André Esteves, que foi feita entre sexta-feira agora, sexta, sábado e domingo. Domingo ontem. Ontem, aliás, teve lá na Avenida Paulista 40 minutos de show do Trem da Alegria, sabia, Caivano? Do Trem da Alegria? Trem da Alegria. O Holiday não viveu na época do Trem da Alegria. Não é a carreta furacão, não. Não, o Trem da Alegria tinha um balão mágico. Esse era o concorrente. Balão mágico, eu acho que nem seu pai e sua mãe se conheciam no balão mágico. O Trem da Alegria, eu era, vamos dizer assim, eu tinha uns 10 anos de idade, que eles iam na Xuxa, o Trem da Alegria. E eles cantavam a música do He-Man, porque passava o desenho do He-Man na Xuxa. É. Aí eles cantavam lá, 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 He-Man. Aí eles foram cantar He-Man no trio elétrico, em frente à minha casa, né, para ajudar. Por quê? Porque na semana que vem vai estrear no Brasil o filme do He-Man, Mestres do Universo, Masters of Universe. E estava no trio elétrico o ator que fará o He-Man, né, que veio ao Brasil para fazer divulgação do filme. E eu só falei tudo isso porque a pesquisa, enquanto o He-Man estava na Paulista, a pesquisa estava comendo solta. Sexta, sábado, domingo, saiu o resultado hoje. E essa pesquisa, ela revela o seguinte. Eu separei os highlights dessa pesquisa, então presta atenção, porque são os pontos que me chamaram a atenção. 25%, isto é, 1/4 do eleitorado, não está preocupado com as eleições de outubro deste ano. Todavia, porém, contudo, no entanto, mas 5% dos eleitores apenas não sabem se vão votar ou já decidiram não comparecer às urnas no primeiro turno. Então, 25% não está dando bola, mas 95% já decidiu que faça chuva ou faça sol, já decidiram comparecer para votar no primeiro turno das eleições de outubro deste ano. Aí, se vocês fizerem o favor de passar o TP, eu posso continuar aqui a leitura também. De forma espontânea é aquela entrevista que o povo chega assim, não fala, e que votar? Aí a pessoa responde, pá, na Xuxa, pá, aí entra o negócio, né? E tem o cenário estimulado, que a pessoa fala assim, olha, entre fulano, 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 e tem a espontânea. E que votar? Na espontânea, que é aquela perguntou, respondeu, pá, 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 na espontânea, se a eleição fosse hoje, se o dia da votação fosse hoje, 36% dos eleitores afirmaram votar em Lula, 26% em Flávio Bolsonaro, que é o mesmo percentual de eleitores que não souberam ou não quiseram responder, 26%. Lula, vale lembrar, essa é a terceira rodada do BTG. Então, teve a primeira, a segunda, esta é a terceira. O Lula, desde a primeira, ele cresceu apenas 3 pontos percentuais. Tá? Desde a primeira rodada em março, Lula cresceu 3 pontos percentuais. Flávio Bolsonaro,
ele manteve os mesmos 26% nas 3 rodadas. Quer dizer, na espontânea, desculpa de interromper. Na espontânea... Ele ganhou só 3, enquanto o Flávio está estagnado. Exatamente. Na espontânea, teve março, abril e maio. E maio agora. Março, o Lula, ele tinha tanto, em abril ele cresceu um pouquinho e março cresceu um pouquinho. Tá. O Flávio Bolsonaro, em março tinha 26% na espontânea, em abril tinha 26% na espontânea e em maio, depois dos áudios e das revelações, ele manteve os 26%, os mesmos 26%. Ok. Já os indecisos diminuíram em 4 pontos. Foram de 30% dos eleitores para 26% dos eleitores, que é o mesmo percentual de eleitores de Flávio Bolsonaro espontaneamente e o mesmo percentual de eleitores que não souberam, não quiseram responder. Então vocês vejam que tem margem de crescimento. O Romeu Zema, o Ronaldo Caiado e o amigo do Holiday, Renan Santos, aparecem na espontânea com 2% cada um. Certo? 2%. Esse é o cenário espontâneo. Agora vamos para o cenário estimulado. Estimulado é, a pessoa vai entrevistar e falar, estimula. Aí a pessoa escolhe. Tá? Bom, no cenário estimulado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, e vale lembrar, nós estamos falando de uma pesquisa depois dos áudios e da revelação do Flávio Bolsonaro quando ele enforcaram. Sim. Tudo isso veio depois. No cenário estimulado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro perderam 1% do eleitorado. Lula continua à frente, com 40%. Antes ele tinha 41%. Oh, caiu então. Não, os dois perderam 1%. Perfeito. Tanto Lula quanto o Flávio perderam 1%. Tinha 36, o Lula continua na frente. Ele tem 40%. Ele tinha 41% no mês passado. Tá. Seguido do Flávio Bolsonaro com 35%, que no mês passado tinha 36%. Em terceiro lugar, vem o Ronaldo Caiado, que foi o único a crescer na pesquisa, mesmo com a estreia do Joaquim Barbosa no cenário. Vale lembrar, Joaquim Barbosa apareceu no Democracia Cristã, causando alvoroço. E já entrou na pesquisa com 2%, no cenário estimulado. Tá. E tem uma coisa interessante também do Joaquim Barbosa. Então ele tomou esse 1% de cada. O Joaquim, ele tomou, ele pode ter tomado, ele pode ter tomado 1% de cada, pode ter ido para o Joaquim Barbosa. O que acontece é o seguinte, no caso do Joaquim Barbosa, quando a gente analisa, isso é uma outra parte da pesquisa, que eu não coloquei nos highlights, mas é só para fazer esse parágrafo aqui, eu já continuo no nosso TP. O Joaquim Barbosa, ele é o candidato que, em caso de não ir para o segundo turno, ele transfere mais voto para o Lula do que qualquer outro candidato. Então o Joaquim Barbosa, ele tem um eleitorado e a maioria esmagadora das pessoas que votam no Joaquim Barbosa no primeiro turno, olha que engraçado, vão votar no Lula no segundo. Seguido do Joaquim Barbosa, tem o Augusto Cury, é isso mesmo? Augusto Cury. O Augusto Cury também, o eleitor dele, que vota nele no primeiro turno, vota mais no Lula no segundo turno. Do restante, todos votam mais no Flávio Bolsonaro. Com destaque para o Renan Santos, que 90% do eleitor dele no primeiro turno vota no Flávio no segundo. Ele é o que mais transfere voto para o Flávio. Certo? Bom, o Lula caiu 1%, de 41 para 40, o Flávio caiu 1%, de 36 para 35. 1 e 1% deram 2% para o Joaquim Barbosa, que não existia. De todos os outros candidatos, que todo mundo caiu, só subiu o Caiado. Que o Caiado agora aparece com 5% das intenções de voto,
deixou de empatar com Renan Santos, que estava empatado em 3% no mês passado, e ultrapassou Romeu Zema, que segue com 4%. Não adiantou nada o Zema fazer toda aquela lambança, atacar o Flávio Bolsonaro. Isso foi uma bomba para o Zema. O Zema, ele enterrou a candidatura se a gente fizer a leitura direitinho dessa pesquisa. O Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, nessa pesquisa estimulada, ele vence Lula nas regiões sul, com 41% a 33%, e na região norte e centro-oeste, 43% de Flávio contra 33% de Lula. Mas ele perde para o Lula nas regiões sudeste, que é a região do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Amém. No Sudeste é 34% do Flávio e 39% Lula. E é claro, ele perde no Nordeste para o Lula. Ele tem 29% contra 50% do Lula. E o Nordeste, portanto, é a única região do Brasil onde o Lula venceria já em primeiro turno. Existe essa possibilidade. Se o Brasil fosse só o Nordeste, é provável que o Lula ganhasse no primeiro turno. Mas os colégios eleitorais do Nordeste são menores do que os colégios eleitorais do Sudeste. Eu só não sei se o percentual é grande o suficiente para ele manter essa margem à frente já se fosse a eleição, né? Eu imagino que se fosse só o Nordeste, se o Brasil fosse o Nordeste, o Lula ganharia sim. no primeiro turno. Perfeito. É essa colocação que eu faço. Tá? No quesito renda, Lula vence Flávio Bolsonaro apenas entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Muito embora Lula e Flávio estejam empatados quando a renda supera o valor de 5 salários mínimos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, novidade, 57% declaram voto em Lula e em Flávio 25%. Entre os não beneficiários do programa, Lula e Flávio seguem empatados com 37%. 28% dos eleitores afirmam que ainda podem mudar o seu voto. Lembra aquela margem da eleição de Lula e Bolsonaro? Nós tivemos o Lula com um pouquinho mais de voto que o Bolsonaro e quase o mesmo tanto de voto que o Lula e que o Bolsonaro, aqueles que deixaram de participar. Então a gente viu um país tripartido. Quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro e quem lavou as mãos. Então tem esse percentual de pessoas que ainda pode mudar o seu voto. Dos que declararam voto em Lula, isso é importante também a gente analisar. 19% dos eleitores, daqueles que disseram eu voto no Lula, 19% disseram que podem deixar de votar no Lula. Dos que votam no Flávio, ou seja, de todos que votam no Flávio Bolsonaro, 27% dizem que podem mudar e 3% não souberam responder. Então tem 30% que diz que não está muito certo da resposta que deu. Enquanto a certeza no voto de Lula subiu 7 pontos percentuais, a certeza de voto em Flávio diminuiu 3 pontos. Quanto à rejeição a Lula, o presidente caiu 1 ponto percentual e se encontra com 47% de rejeição. A rejeição a Flávio subiu 2 pontos, foi de 48% para 50%. Já no segundo turno, essa foi uma análise de primeiro turno. Já no segundo turno, existia um empate de 46% para cada um na primeira rodada dessa pesquisa. Lula, ele subiu 1 ponto e passou a liderar com 47%,
enquanto o Flávio caiu 3 pontos e passou a ter 43% dos votos, abrindo uma vantagem para Lula de 4 pontos percentuais. Veja que depois de todo esse escândalo, esperava-se um derretimento do Flávio Bolsonaro, o que não aconteceu. Não aconteceu. Um resultado desse, depois de um escândalo amplificado como este, do áudio com o Vorcaro, isso mostrou que o impacto foi muito pequeno. O Flávio, junto ao eleitorado dele, está gozando de um efeito Teflon. E considerando ainda que nós estamos na pré-campanha, talvez isso esteja acontecendo em favor do Flávio Bolsonaro. O Zema, se o Zema estivesse no segundo turno com o Lula, ele perderia por uma diferença de 11 pontos. E o Caiado perderia por uma diferença de 6 pontos percentuais. No segundo turno, Lula vence Flávio Bolsonaro apenas na região Nordeste e entre os eleitores de baixa renda, até 2 salários mínimos. Tirando o Nordeste e tirando qualquer pessoa, qualquer eleitor que ganhe mais do que a partir de 2 salários mínimos para cima, nesse público Flávio Bolsonaro ele ganha. Ainda no segundo turno, entre os beneficiários do Bolsa Família, a vitória de Lula é de 66% a 27% sobre Flávio. Entre os não beneficiários, Flávio venceria as eleições com 47% dos votos contra 44% de Lula, Caivano.